Esse é o primeiro vídeo do canal Resenha para trocarmos uma ideia sobre a amarelinha. Seleção brasileira, 5 vezes campeão do mundo, sempre consagrada aí nos mais diversos campos que passa e ainda por cima, sempre postulante a títulos mundiais. Mas aonde a gente se perdeu? Essa é a pergunta. Até porque poucas pessoas hoje se importam com a seleção. A juventude hoje, às vezes, procura outras seleções para poder torcer. E é aquela coisa, rapaziada, de verdade, eu acho que tem algo muito errado na maneira em que futebol brasileiro, seleção, foi conduzido desde a Copa de 2010. Para muita gente, começou ali no 7-1, mas para mim, rapaziada, foi ali em 2010. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, bora trocar uma ideia sobre seleção brasileira, que entra em campo hoje às 21 horas para jogar contra a equipe do Chile em Santiago. Uma partida que vale muito para a seleção, que depois de muito tempo volta a fazer uma campanha muito fraca em eliminatórias da Copa e ainda por cima, perdendo para seleções de pouca expressão, como foram os resultados anteriores que tivemos ali contra o Paraguai e ainda por cima, contra a Colômbia, entre outras. E para começar esse vídeo, galera, como eu disse para vocês ali no início, eu sou aquele cara que torce pela seleção. Vi a Copa de 94 quando era muito garoto, vi também Brasil perdendo em 98 e aquilo virando um trauma, acompanhei 2002 já na minha adolescência e vi o Brasil ser campeão e aquilo ali, ó, me dá até arrepio quando eu digo. Vi 2006 quando a gente tinha a melhor seleção que eu já vi em campo e perdemos uma Copa que eu não sei explicar. Vi 2010 quando eu acho que nós fomos com uma das piores seleções para a Copa do Mundo, chegar numas quartas de final e ainda por cima. Vi 2014 o 7-1 aqui no Brasil. E na realidade, galera, eu não vi, eu tava bêbado. Eu me lembro exatamente como foi o dia, me lembro do segundo gol e eu nunca mais vi aquele jogo. Vi a Copa de 2018, vi 2022 e aquela coisa, né? Perdemos para a Croácia, uma seleção sem expressão alguma. E eu acho que isso começa, galera, exatamente no próprio jogador brasileiro, que perdeu a identidade. Desde que tínhamos ali Ronaldo Fenômeno, tínhamos Cafu, tínhamos jogadores ali que vestiam essa camisa e tinham amor pela camisa, era uma época que de fato os jogadores ali iam para a seleção com a incumbência ou então sabendo o tamanho da responsabilidade. E hoje eu acho que o futebol europeu, os grandes salários e até mesmo a ilusão de serem muito piores do que eles acreditam que são até melhores, fez isso com a cabeça dos jogadores. Estamos em iminência, talvez, do Vini Júnior ser o melhor do mundo, eu creio que ele vai ser, talvez o melhor do mundo brasileiro, que tenha apresentado menos coisas a nível de seleção, a nível de clube ele é um sucesso, mas ainda não sabemos qual rumo a nossa seleção vai tomar. Será que esse futuro melhor do mundo, ele vai levar a gente para uma Copa? Ou será que, infelizmente, a gente vai ficar ainda devendo? Hoje a gente tem um confronto contra o Chile que para mim é um dos piores Chiles também que eu já vi na história das competições, e é a chance que o Brasil tem de fora de casa tentar um bom resultado. O jogo acontece ali às 21 horas e temos algo bem diferente. Uma seleção que muita gente não se identifica, com um técnico que eu não sei se deveria ter essa responsabilidade, e um time com alguns estreantes, poucas estrelas, muita gente dando falta do Neymar e muita gente nem aí. E ontem o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, ele deu uma entrevista coletiva onde falou um pouco sobre a equipe que vai a campo. Uma espécie de 4-3-3 ofensivo, como vocês estão vendo. Com Ederson no gol, que para mim é um baita goleiro, deve sim sempre brigar pelas posições de titular, principalmente, né, depois que o Alisson ali, que era o titular, machucou e só volta no final de novembro. Danilo na lateral direita, que na Juventus às vezes atuou como zagueiro, né? E eu particularmente não tenho gostado nos últimos tempos, tanto da braçadeira de capitão dada a ele, quanto diretamente o comportamento dele emocional. Até porque eu acredito que capitães, galera, devem ser os homens de gelo, aqueles caras que têm o dom da palavra e que sabem equilibrar o emocional na hora que tá tudo difícil. Sobre a zaga, manos, temos Marquinhos e Gabriel Magalhães. Se eu disser pra vocês, talvez, que tem algo muito melhor que os dois jogadores, eu estaria mentindo. Até porque o Marquinhos é um cara bastante regular,
tem uma jogada aérea tanto a nível defensivo quanto a nível ofensivo bem legal, e ainda por cima, o Magalhães jogando na esquerda, galera, podemos dizer aí que ele é um dos melhores zagueiros até do mundo, né? Pois compõe a linha defensiva de uma das equipes de mais sucesso nos últimos anos, o Arsenal. Então assim, se a gente criticar o sistema defensivo no primeiro momento, principalmente o miolo de zaga, eu acho que a gente tá perdido na discussão. Na lateral esquerda, que às vezes eu acho que é o grande problema, pois temos o Telles convocado, que é do meu Botafogo, é um cara que não sabemos como é que ele tá a nível selecionável, mas é um cara que vem jogando bem no Botafogo. E às vezes eu penso que o Abner, por mais que seja um cara ali que está em ligas europeias, que está atualmente no Lyon, mas eu nunca vi jogar, pode ser até uma aposta, mas uma aposta no setor, principalmente pensando que a gente vai jogar as eliminatórias fora, que eu não sei se pode valer muito a pena. Pode ser muita pressão para o garoto e pode ser que diretamente até a escalação do Telles, que conhece de seleção, já jogou Copa do Mundo, fosse algo mais seguro para a seleção. Mas é o que é, né, rapaziada? Até porque quem sabe como os jogadores estão é o próprio técnico. No meio-campo a gente tem André e Paquetá. Eu acho que o Paquetá é um cara que ele tá devendo um bom futebol há algum tempo na seleção. E ainda tem aquelas acusações feitas pela Liga Inglesa, que ele tem envolvimento com apostas. Enquanto diretamente eu acho que isso aí não for solucionado, eu acho que psicologicamente, por mais que ele seja um bom jogador, fica muito difícil esperar algo de fato do Paquetá. Até porque a gente sabe que o emocional, diretamente, ele entra em campo junto com o jogador. Pelo lado esquerdo, André. Para mim, é o sucessor natural do Casemiro, da seleção brasileira. E eu acho que é um jogador que, sim, merece essa vaga no time principal. Até porque vem ali fazendo um bom início no Wolves, foi eleito o melhor jogador ali do mês da equipe inglesa. Então, assim, sem sombra de dúvidas, não existe críticas a fazer sobre o André. Até porque eu mesmo assisti muitos jogos do André, ele é um baita jogador. De meia armadura a gente tem Rafinha, que se a gente pensar no clube, tem entregado muito, tem sido aí o capitão do Barcelona e jogado muita bola, só que o porém, galera, é que no Barcelona ele atua mais pelo lado direito, ali meio que fazendo uma ponta. Mas na seleção, nessa ideia de não ter o Neymar, não ter ali talvez o Vini Júnior, o Dorival Júnior preferiu escalar o Rafinha de meia armador e jogar o Rodrigo para a esquerda, que vinha fazendo esse serviço de 10. Eu acho que entre os dois jogadores eu prefiro mais o Rodrigo de 10, tá? Mas nessa situação eu ainda concordo um pouco com a situação do Dorival, que ainda coloca o Savinho na direita, que ganhou a titularidade no Manchester City, tem também jogado muita bola, e a novidade, o atacante Igor Jesus, que eu acho que de todos os jogadores aí é uma aposta, né? E uma aposta que pode tanto dar bom quanto dar ruim. Acompanhando Jesus no Botafogo, galera, eu acho que ele é um centroavante aos moldes do que a seleção precisa. Agora, se é ele que vai seguir com essa vaga de 9, é só o tempo que vai dizer. E ainda vale lembrar que temos no banco Endrick, o nosso glorioso Luiz Henrique, temos também outros jogadores de outras equipes aí também, só que assim, uma discussão que eu vi ontem, e é uma coisa que eu acho que vale ressaltar, é que todo mundo é opção, menos o Endrick, ele nunca é a primeira opção. Mas se o Igor merece essa chance, sem sombra de dúvidas, amigos, eu acho que merece, até porque desde que chegou a equipe do Botafogo, entregou muito em relação ao futebol. Jogou muita bola, é um cara ali que prende a bola na frente, é muito forte, tecnicamente é um cara também muito legal. E assim, manos, eu acho que vale dar uma oportunidade para ele, até porque não temos Pedro, não sei se Endrick é esse cara para fazer essa função. E se buscarmos aí no futebol brasileiro, eu acho que esse 9 cada vez está ficando escasso. E eu digo mais, galera, esse 9, o último de verdade que eu vi foi o Fred, por mais que muitos em 14 o apelidaram de Cone. E sobre a tabela, meus amigos, a situação do Brasil é essa que vocês estão vendo aqui ao lado, com a Argentina em primeiro com 18 pontos, 8 a mais que a gente. Ver esses caras com essa pontuação tem hora que me dá até náusea, até porque, de certa forma, rapaziada, é uma seleção que eu não sou fã, eu até admiro o brasileiro que é fã de argentino, né, mas não estamos aqui para julgar. E assim, rapaziada, apesar de eu achar a seleção argentina uma das piores que eu já vi, eles são campeões do mundo, são campeões do Superclássico, são líderes das eliminatórias e ainda por cima, né, rapaziada, ganharam a Copa América. Então, não tem o que criticar. Eles estão jogando a bola, eles estão jogando um bom futebol, não acho que é excepcional e merece a liderança da competição. Ah, galera, ó, e vale lembrar que o Brasil e a Argentina que foi aqui no Brasil, ó, eu estive presente.
Eu comprei o copinho aqui, aquela época que foi ali da final da Libertadores, aquela baita confusão. Foi uma boa oportunidade de ver jogos do Messi, pois eu nunca tinha visto o Messi em campo, mas o Messi também não fez muita coisa. Sobre Colômbia em segundo, também acho que é um adversário que vem jogando bastante futebol. Principalmente pra mim, é a seleção que joga o melhor futebol das Américas hoje, tá? A nível de América do Sul. Uruguai, em terceiro lugar, tá fazendo mais do que obrigação ali da Celeste Olímpica, é uma boa seleção também, conseguiu bons resultados, principalmente contra o Brasil, nas últimas partidas, e o Equador, que é uma força talvez que é inexpressiva a nível de continente, e que dessa vez, galera, até eles estão à frente da seleção brasileira, pra gente perceber o momento talvez que a gente está vivendo. E ainda vale lembrar que se o Brasil não ganhar do Chile, Venezuela, Paraguai, Bolívia, todas estão coladas ali no Brasil, o Brasil pode ser ultrapassado. E ainda vale lembrar que o Brasil ainda tem outro compromisso nessa data FIFA, que acontece na próxima terça-feira contra o Peru. E se a gente olhar a tabela das eliminatórias, são dois jogos que são cruciais para a campanha da seleção, pois alguém que talvez quer se classificar com folga dentro das eliminatórias, não pode se dar o luxo de perder para as duas seleções que são as últimas da tabela, mesmo que jogando contra o Chile, seja fora de casa. Mas enfim, meus amigos, vamos torcer para essa seleção que vai ao Chile hoje ir bem nessa partida, vamos torcer para essa seleção vencer, porque por mais que tenha tido 5 baixas, que a gente tem que lembrar disso, é uma seleção que ainda está encorpada, e eu acho que é muito melhor que a seleção do Chile. É evidente que o Alisson, mesmo não estando na melhor forma, faz falta. O Guilherme Arana, não acho esse jogador todo de seleção, mas é um bom jogador pro elenco. Eu acho que talvez sentiria menos essa seleção que o Abner. Se a gente pensar também no Bremer e no Militão, são ótimos jogadores aí pensando a nível selecionável e até mesmo a nível europeu. E nem se fala o Vini Júnior, que pra mim é uma grande baixa pra seleção, pois é um cara que, apesar de tudo, ele ainda impõe respeito. E tem uma coisa que eu quero falar antes de terminar esse vídeo, que é o seguinte, meus amigos. Todas as vezes que o Brasil fez campanhas tranquilas em eliminatórias da Copa, a Copa do Mundo não veio, rapaziada. Será que talvez essa estatística e essa superstição, que é aqui do Bernardo, ela pode ser uma superstição boa? Até porque se a gente tá fazendo uma campanha ruim, pode ser que no final desse processo algo aconteça de bom. Até porque a última vez que o Brasil entrou em campo numa eliminatórias numa situação complicada, meus amigos, foi um ano que, se eu não me engano, a gente teve 5 técnicos. Enfim, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários aí se você é um cara que acompanha a seleção, se você não acompanha a seleção, se você torce para outra seleção, até porque, por mais que eu vá te julgar, o espaço é democrático. Tamo junto!